De Cristo para todos. Parabéns, irmã Thalita, que bom ouvi-la e vê-la cantando, louvando o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, seu esposo, José, seu querido filhinho, esse presente de Deus. Obrigado aos irmãos que aqui estiveram atuando, em diferentes formas, no louvor, na direção do culto. Obrigado aos irmãos que têm contribuído para que nós possamos conquistar a terra prometida. Que bom. Aos pastores, parabéns pelo dia de hoje. Que bom tê-los aqui conosco. Que honra para mim. Que responsabilidade também. Hoje nós vamos falar agora pela manhã sobre a bênção do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 6. Nós vamos ler então do verso 22 ao verso 27. Eu estou ouvindo um barulho aqui em cima. Esse barulho é normal? É normal. Engraçado, eu não tinha reparado antes. Que bom vermos Roberta aqui. Que Deus te abençoe, Roberta. Roberta ou Adriana? Adriana, desculpa, Adriana. Desculpa, Adriana. Adriana, que bom tê-la aqui conosco, Adriana. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que bom. Números, capítulo 6, do 22 em diante. Hoje vamos falar sobre a bênção de Deus, porque eu creio que esse texto e esse tema tem muito a ver com os pastores. No versículo 22, diz-nos o texto bíblico que o Senhor falou a Moisés. Então, o texto que nós vamos ler, ele nos mostra que a comunidade de fé, o povo de Deus que recebeu esse texto, esse povo cria que Deus havia dado esta revelação, esta oração, esta bênção. E nós, como herdeiros, descendentes desse povo de Deus, continuamos crendo que esta palavra vem do Senhor, é o Senhor quem está falando conosco. Interessante observar isto, porque a ideia é que esta bênção, esta oração, não vem de um homem, vem do próprio Deus para nós. E é interessante observar que o escritor bíblico, ele faz questão de dizer que não é dele a bênção, que não é dele a palavra veio do Senhor. Então o Senhor fala a Moisés, que foi um dos pais da nação de Israel, desse povo conhecido como povo do Senhor no Antigo Testamento. Temos Abraão, temos Isaac, temos Jacó, temos Josué, temos José antes de Josué, o filho de Jacó, todos eles. Mas não há como negar que Moisés é um gigante, é um pilar assim, notável na história da revelação de Deus no Antigo Testamento. E Jesus é apresentado no Novo Testamento como segundo Adão, como segundo Moisés, como profeta do Senhor e como o próprio Filho de Deus, superior a tudo isto, na verdade. Então, primeira coisa que gostaríamos de sublinhar está aí nesse versículo 22, que é a origem desta bênção, a origem desta oração, desta manhã. Versículo 23. Então, Deus diz a Moisés, fala a Arão e aos filhos de Arão, dizendo,
assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então, Deus dizendo para Moisés, para instruir o seu irmão Arão, que era um sacerdote, e os filhos de Arão, que eram sacerdotes também, que eles deveriam abençoar os filhos do seu povo, o seu povo. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram os intermediários entre Deus e o povo. Hoje em dia nós sabemos que o crente não precisa de intermediário, ele pode ir direto a Deus, falar com Deus. Mas o pastor, à luz do Novo Testamento, é aquele que instrui, que aconselha, que administra a casa do Senhor. Então, a palavra pastor poimê no grego é o que guia, como o pastor guia a ovelha, alimenta. O presbíteros é o que aconselha. O episcopos é o que administra. Então, no Novo Testamento nós temos o pastor como Jesus foi pastor. O pastor, ele traz consigo muita coisa ainda desse sacerdote que trabalha com as coisas sagradas, com as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, a revelação do Senhor. E como ele interpreta e como ele ensina essa revelação é importantíssimo, porque nisso depende o povo ser abençoado ou não. Se o povo tem essa luz, essa palavra explicada propriamente, ensinada corretamente, o povo é abençoado. Mas se o povo não é instruído propriamente, é um desastre, é o caos. Então Deus diz no versículo 22 para Moisés o que ele precisa fazer com essas instruções, e diz que ele precisa passar para Arão e para os filhos de Arão, que há uma maneira de abençoar o povo. Esta oração que nós vamos ver agora, essa bênção, é uma das mais lindas de toda a Bíblia. E uma das mais antigas de toda a Bíblia. Uma das mais completas. Uma das mais abrangentes. Não há outra com essa abrangência, com essa dimensão, com essa antiguidade, com essa história, não. Então nós precisamos de olhá-la. E é uma das obras literárias mais lindas no texto hebraico, e até em todas as traduções são lindas. Então agora nós vamos para o verso 24. Do verso 24 ao verso 26, 24, 25, 26, nós temos 3 versículos. Nesses 3 versículos, nós temos, até no texto hebraico, são essas frases, essas ideias expressas de uma maneira poética, muito bonita, na verdade. Vejam bem que nos 3 versículos nós encontramos 3 vezes o nome de Deus. Esse Senhor que é traduzido em letra maiúscula, que está aí muito bonito, são essas quatro letras ali. Essas 4 letras, elas não são pronunciadas, na verdade. Ninguém sabe pronunciar essas letras. Ela era pronunciada, esse nome era pronunciado apenas uma vez no ano. Então é o chamado tetragrama sagrado, né? O Iod, o Re, o Vav, o Re, o tetragrama sagrado. Esse nome aparece 3 vezes nessa oração. Quantas vezes? 3 vezes. E é traduzido por Senhor. Então, 3 vezes. Quer dizer, o escritor bíblico, ele está escrevendo um texto, mas tem uma preocupação aí, poética, uma construção poética do texto, notável, linda.
Essa é primeiro fato. Vamos ver o versículo 25. Senhor, vamos falar juntos aí? O Senhor te abençoe e te guarde. Agora o 25, de novo, vamos? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Muito bem. E agora o 26? Agora vamos voltar para o 24, então. Por favor. Então vejam bem que ele teve a preocupação de fazer 3 estrofes, 3 ideias, 3 linhas, e em cada linha ele escreve apenas uma vez o nome do Senhor. A outra coisa importante, em termos literários e espirituais, que nós temos nesse texto, nesta tríplice bênção, é que ele usa em cada sentença, em cada estrofe, 2 vezes o pronome masculino singular da segunda pessoa. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Nas 3 estrofes, em cada estrofe, quantas vezes aparece o pronome pessoal da segunda pessoa? 2 vezes. No hebraico, você tem o pronome pessoal da segunda pessoa masculino e tem o pronome pessoal da segunda pessoa feminino. O mundo construído até agora é um mundo dos homens. Mas nós não precisamos de interpretar isso como se fosse uma bênção só para os homens. As mulheres têm sido maltratadas há milênios, não é verdade? E os valores culturais estão presentes até mesmo na Bíblia. E negarmos isto seria estutícia. Deus revelou a palavra dele, mas ele não transformou os vasos através dos quais ele se revelou em marionetes, em robôs, em coisas neutras. Então, nós, quando aproximamos da palavra, precisamos de compreender o que é cultura, o que é hebraísmo, o que é judaísmo e o que é o quê? A palavra, a revelação que está aí, o ensino, o que manda, o que permanece. Vamos ter essa... Porque o conhecimento, ele se processa não engolindo sem o quê? Sem usar a nossa mente. Porque Paulo diz que nós precisamos de renovar, nós precisamos de oferecer um culto a Deus, sermos transformados pela renovação de quê? O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele viu no Antigo Testamento a circuncisão e texto dizendo que é para todo sempre. E no Novo Testamento ele diz, aquele que deixar circuncidar-se, separado está de Cristo. Caíram na graça. Essa coragem de Paulo de perceber que essa circuncisão que foi dada a Abraão e a sua descendência não era uma coisa que, mesmo tendo lá no texto hebraico do Antigo Testamento, que teria que ser observada para todo sempre. Não, vamos compreender esse todo sempre. Então nós precisamos de usar a própria hermenêutica, a própria exegese, os próprios princípios que nós temos aonde? Na própria Bíblia. Quando as pessoas levaram uma mulher apanhada em adultério para serem apedrejada, eles falaram para Jesus, olha, na lei está escrito. Eles não falaram que era na cabeça deles, não. Na lei está escrito que essa mulher precisa de ser o quê? Está na lei, está na Tanar da verdade. Mas Jesus sabe como interpretar a Tanar, o Antigo Testamento, a palavra de Deus. Ele não é cego.
Ele não é uma marionete. Ele pensa. Então, nós temos aí, o Senhor te abençoe e te guarde. Em cada estrofe, nós encontramos o que em cada estrofe? Primeira coisa que nós sublinhamos, o que nós encontramos? 2 vezes. E o que mais nós encontramos? O Senhor. Encontramos, então, no texto, da tríplice bênção, 3 vezes o Senhor e 6 vezes. Porque em cada estrofe, o pronome pessoal da segunda pessoa do singular. Eu gosto que isso esteja no singular, porque a Bíblia ensina que Deus quer abençoar o todo, todos nós e também cada um de nós. Porque cada um de nós tem necessidades comuns, mas temos necessidades diferentes, não é isso mesmo? Diferentes. Há pessoas que talvez estejam precisando hoje aqui de dinheiro, mas talvez esteja uma pessoa aqui precisando apenas de um abraço. Não precisa de dinheiro, não. A maior necessidade dela é um abraço, é um carinho, é um beijo, é um bom dia. Pessoas que podem estar precisando de uma cirurgia de saúde física, mas podemos ter pessoas aqui que estejam precisando de saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Então me encanta ler esse texto, analisar esse texto, tanto como um texto sagrado de Deus para mim, para nós, para todo o povo dele, que atravessou milênios e chegou até nós, e ver aqui esse escritor de tantos milênios atrás, mais de 2 milênios, cerca de 3 milênios, 3.000 anos atrás, esse meu irmão, ele vai e coloca lá, que o Senhor te abençoe. Nós, pastores, hoje é o dia do pastor, né? Se há uma coisa que nós precisamos de aprender a fazer e cada vez melhorar mais, é abençoar as pessoas. Ao invés de amaldiçoar as pessoas. Abençoar as pessoas. Ajudar as pessoas. Todas elas, independente da cor da pele, do gênero, da posição social, da nacionalidade. A outra coisa que nós encontramos nesse texto, em termos de estrutura literária, que encerra, a estrutura literária não é mundana, não. A estrutura literária é tão espiritual quanto tudo, porque nela nós encontramos a beleza, a grandeza, a genialidade desse escritor, de Deus falando a ele. Tudo isso, que coisa linda, coisa linda. Em cada estrofe, nós temos 2 bênçãos, ou 2 lições, em cada estrofe. Primeira estrofe aí 2 bênçãos. Primeira bênção, o Senhor te abençoe. Segunda bênção, o Senhor te guarde. Versículo 25, vamos ver as 2 bênçãos. Primeira bênção, o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Aí você para aí. Você não pode comer sem mastigar. Não é isso que a mãe da gente ensina para a gente? Então você tem que colocar esse pedaço na boca. Sentindo o sabor disso.
Por isso é que minha esposa, de vez em quando, abre assim o meu escritório e diz: o que você está fazendo? Eu estou trabalhando. E ela não entende isso, não é verdade? Né? Eu estou parado assim. Então, essa é a primeira refeição, primeiro prato da segunda bênção, da segunda estrofe. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Segunda refeição, segunda bênção, segunda lição. Tenha misericórdia de ti. Aí você para, aí você fica assim, aí sua esposa abre a porta e vê você assim, não entende o que você está fazendo na verdade. Né? E de vez em quando ela ameaça, diz: vou te internar, hein? Vou te internar. Então, se vocês um dia souberem que eu fui internado, já sabem quem me internou, na verdade. Né? Em Barra Mansa, eu conheci um hospício. E há pouco tempo atrás, minha esposa e eu estávamos viajando por ali. Eu queria levá-la lá para conhecer o hospício onde eu visitava uma vez por mês, para falar de Cristo para as pessoas que estavam lá. Tinha um médico na cidade de Barra Mansa, onde eu era pastor, que era um psiquiatra que trabalhava lá, na verdade, que era um amigo. Muitos estavam lá por pouco. E por pouco, muitos não estavam lá. Mas eu insisti com Rosilane para irmos lá, mas ela não quis não. Eu falei assim: não quero não, muito obrigado. Então, as duas refeições, as duas bênçãos, na segunda estrofe: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. A terceira estrofe: duas bênçãos, duas lições. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. É a primeira refeição. É a primeira bênção. A segunda bênção: e te dê paz. Paz. Esta é a introdução do sermão. Nós vamos continuar o sermão hoje à noite. Essa é a primeira parte. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele te dê paz. Vamos orar ao Senhor. Pastor Neurina, ore por nós, por favor. Por favor. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nossos corações são gratos, querido Deus, pelo dia de hoje. Primeiro, porque podemos estar reunidos na Tua presença, ouvindo da Tua palavra, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos, e sendo abençoados, Senhor, pela presença do Teu Espírito, pela presença de Cristo no nosso meio. Obrigado, querido Deus, pelos pastores que compõem aqui a membresia da igreja. Obrigado pela vida do nosso pastor Washington, pela vida da irmã Rosilane, servos Teus,
que cumprem, Senhor, o teu mandato e que cumprem, querido Deus, o teu mandamento, abençoando os teus servos com sabedoria e com dedicação. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando os propósitos da igreja, a compra do terreno. Abençoa, Senhor, com remessa financeira nos bolsos dos teus servos, para cumprirmos, querido Deus, este desafio de estarmos expandindo o teu reino na face da terra. Muito obrigado pelo dia de hoje. Mais uma vez, perdoa as nossas falhas e pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.